pessoal! O vídeo de hoje faz parte do vídeo dos meus 7 dias felizes, né? Do desafio que eu fiz a mim mesma no vídeo anterior, que foi uma tentativa de ler um livro por dia, né? Então, Ontem eu postei pra vocês o vídeo do primeiro livro que eu me propus a ler, que era o livro Amarelo Terminal. E hoje eu coloco o segundo livro, que é esse aqui, A Contadora de Filmes. É da editora Kozak Naif e veio junto com as minhas últimas compras da editora. Então, eu li esse livro ontem, acho que eu li bastante rápido, foi um livro assim que você não leva mais de 2 horas para ler. Por isso que eu fiquei com a sensação de que isso aqui seria quase um conto, né? Mais próximo de um conto do que de um romance em si. Dá pra vocês verem, até a diagramação é bastante facilitadora, assim, tá? Ele tem muitos espaços dentro do livro que ficam ali, né, ao léu, e que imitam a tela de cinema, né? Aquela coisa mais compridinha, assim, ela é mais retangular, né? Então, achei interessante a diagramação do livro, mas, né, reduz bastante o seu tamanho. Então, também não tenho, assim, né, loucas coisas para falar sobre isso, devido também à extensão do livro. Bom, primeiro, o livro conta a história numa cidadezinha, a história se passa numa cidadezinha do Chile, e lá vive uma família, que é a família da nossa protagonista, que é a narradora da história. A família dela é muito pobre, o pai dela foi um trabalhador de uma das minas que tinha ali na cidade onde ela morava. O pai dela sofre um acidente na mina e fica paraplégico. E ela é a caçula, ela tem 4 irmãos, homens mais velhos do que ela. E a mãe picou a mula. Quando o pai ficou inválido, a mãe, que é 25 anos mais nova do que ele, essa mãe vai-se embora e fica bastante, assim, implícito no livro de que ela foi embora por conta dele estar inválido sexualmente. Então, essa mãe era toda meio fogosa, assim, né, e abandonou as crianças, e o pai proíbe que se toque no assunto da mãe. Bom, eles vivem de, assim, o que seria um seguro-desemprego hoje, o que seria, assim, de uma indenização, tá? Eles são muito pobres, mal têm condições de comer, e o pai ele é fascinado por cinema, só que ele não tem dinheiro para pagar para a família toda poder ir ao cinema, então ele decide fazer uma competição na família. Em cada semana que o filme seria passado, ele mandaria um dos filhos, e o filho voltaria para casa e contaria a história. E o filho que melhor contasse a história do filme, ele seria o encarregado de toda semana, ou todo dia, toda sessão, ele ir ao cinema, voltar para casa e contar para a família toda o filme da melhor maneira que ele pudesse, para todos se sentirem indo ao cinema também. E é a menina que ganha. Então, ela vai ser a famosa, né, contadora de histórias da família, mas como ela começa, né, a pegar o jeito da coisa, outras pessoas da cidade começam a vir assistir e começam, assim, dar uns trocadinhos pra ela, depois contratá-la pra ir contar nas próprias casas, então ela começa a fazer meio que um negócio disso. Bom, esse é o resumo da história, mas você já pode esperar, né, que é meio destino, acho que essas pessoas gostam, né, de falar disso, talvez porque seja bastante realidade, mas desgraça nunca vem sozinha, né, uma família pobre nunca pode ser apenas pobre, vai ter que acontecer muitas desgraças com eles ainda, né, porque ser só, né, de uma classe social baixa não é suficiente para o nosso escritor. Então vão acontecer muitas desgraças na vida dela, que são, assim, bastante terríveis de serem lidas. Mas a maneira como ele contou isso aqui pra mim me irritou profundamente, porque ela é a contadora de histórias, certo? Então ela é famosa pelos detalhes que ela dá, pelos gestos que ela faz, pelas imitações, pelos sons, ela canta, é muito bacana, e ela é famosa por conta disso. E se é ela que está narrando a história, você imagina que ela vai contar a vida dela aqui pra você da mesma maneira, porque isso aqui não deixa de ser uma história, concorda? E ela mesma, no começo do livro, começa a reflexionar de que os filmes são a mesma coisa que a vida. Porque há uma frase muito famosa do livro aqui, do Shakespeare, que fala: somos feitos do mesmo material dos sonhos. E a menina compreende que a vida seria então uma busca, caçar esses sonhos, tentar concretizar esses sonhos. E o filme nada mais é do que um diretor, um roteirista tendo um sonho muito mirabolante e concretizando ele dentro de uma fita. Então ela pensa, bom, se a vida é a busca por sonhos, e os filmes são concretizações dos sonhos, então a vida também seria, né, a busca por filmes, seria tentar vivenciá-los. Então, enquanto ela conta a vida dela pra gente aqui, desde quando ela era criança até quando ela fica velhinha, né, como ela conseguiu fazer isso em 100 páginas, né, ela
tá contando o filme, mas ela conta muito mal, gente. É muito curto, ela não dá detalhes, você não consegue imaginar o rosto dos irmãos dela. Você mal consegue gravar o nome dos irmãos, porque é muito rápida a leitura e ela tem 4 irmãos mais velhos, assim, é meio caótico. Eu achei que o conteúdo não foi coerente com a forma. Se o conteúdo é sobre contar filmes e ela é contadora de filmes, tinha que ser melhor narrado isso aqui, sabe? Isso me incomodou o livro todo e não fez o menor sentido pra mim. Bom, que seja. Tem algumas coisas que também não foram muito boas. Por exemplo, o pai dela, ele tem uma superstição de que ele acha que a letra M traz sorte pra ele. Então, os pais deles tinham nomes duplos com M, ele tem nome com M, todas as atrizes e os atores de quem ele gosta também começam com M, e ele quis nomear todos os filhos com M. Então ele acha que isso é assim, nossa, vai trazer sorte, né? Inclusive a esposa que ele teve, mas que fugiu. Então você já começa a ver que essa sorte que ele tá citando, pera lá, né? Todo mundo que tem M aí, quase ninguém dá sorte nessa vida, tá? Inclusive a menina, tá? A menina, ela resolve trocar o nome dela, eu não me lembro o nome dela é duplo agora, já não vou me lembrar. Ela resolve trocar o nome dela, porque ela odiava essa história de M's, ela vai querer se chamar de Fada Docine, vai ser o nome artístico que ela vai tomar. Tem nada de M, nem começa, nem termina, nem tem no meio, então você fala, putz, se todo mundo se deu mal e tinha M, ela que não tem, ela vai se dar bem. Não, sabe? Então, assim, essa história do M parece que não fez sentido, é meio aleatória. Quem tem M se dá mal, quem não tem também se dá mal. Então, tipo, pra que falar do M, entendeu? Fiquei, tipo, você tomou um espaço desnecessário. Tá. Mas tem coisas positivas, sabe? Tem coisas que eu gostei bastante no livro. O final disso aqui é muito lindo. Foi uma parte poética, uma parte que ele realmente se dedicou a escrever, assim, e você vê aquela cena final. Que essa aqui eu não quero contar, porque isso aqui você lê em 2 horas, tá? Eu não vou falar do final aqui pra não... né? Porque faz um esforço, entendeu? 2 horas da sua vida você lê isso aqui. Então, o final é muito bonito, mas é muito triste, assim, mas foi coerente. O final eu concordei com o livro. Mas uma coisa que me deixou pensando muito foi como a vida dessa menina se entrelaça com a vida da mãe dela. Você vê que a partida da mãe deixou sequelas em todos os membros da família. O pai que vira bêbado, né? A menina aqui, ela, enquanto a mãe era promíscua, né? Pelo que dá a se entender por natureza, a menina vai ter que se tornar promíscua, mas por conta dessa classe social baixa dela e do advento da televisão. Vai surgir a televisão e a função dela vai desaparecer, porque as pessoas agora não precisam mais ter uma contadora de histórias nem pagar caro pra ir ao cinema. Eles podem ter uma televisão em casa que já faz isso pra eles. Então ela vai ficar pobre, muito mais pobre do que ela já era, e ela vai ter que seguir meio que um caminho que a mãe seguiu para resolver os problemas financeiros dela e conseguir sobreviver. Então a história da mãe e a dela vai se entrelaçando, mesmo ela não conhecendo a história da mãe direito depois que a mãe foi embora. Então foi bastante legal como isso aqui foi construído. Mas a personagem acho que mais me encantou no livro, e que tem uma sequela muito tensa em relação à mãe, é o irmão mais velho dela. Esse irmão, quando a mãe vai embora, ele fica gago. Então ele vai desenvolver uma doença por conta dessa perda, né? Então é como se marcasse a saudade, assim. Então enquanto a menina vai virar uma contadora de histórias, o pai vai ficar um bêbado, o menino fica gago. E a nossa contadora de histórias, ela vai sofrer um abuso sexual. E é pra esse único irmão que ela conta a história. Então ela fala pra ele o que aconteceu e ele resolve vingar a honra da menina. Só que se a menina é muito parecida com a mãe, parece que ele tá tentando honrar a mãe também. Ele vai vingar a mãe. E ele, assim que ele faz, né, que ele toma coragem, faz o ato que ele tinha que ter feito, ele deixa de ser gago. Então você vê que ele supera esse trauma, porque parece que ele conseguiu, né, acabar com os problemas que ele tinha com a mãe e resolver, né, inclusive também com a irmã. E esse moleque depois vai crescer, vai beber, vai arranjar outros problemas, ele vai ser preso, na prisão ele vai arranjar mais problemas ainda, com mais violência, e você vê que ele está se tornando um psicopata. Então você vê como uma família destruída pode acabar deixando sequelas gravíssimas assim nas pessoas. E isso foi bastante legal, mas foi pouquíssimo abordado. Eu queria muito ter lido mais sobre esse personagem. Eu queria muito saber o que ele pensava, o que ele queria, como que ele falava. E não teve. Então eu fiquei assim com um gostinho de querendo mais, mas o livro me deu uma impressão assim de missão não cumprida. Tá? Então eu fiquei um pouco triste.
Tem umas páginas líricas bastante interessantes, umas ironias aqui dentro, mas são poucas, tá? Bom, esse livro eu não aconselho a compra, tá? Eu aconselho assim, se um dia você esbarrar com ele numa livraria, assim, na hora do almoço, e tiver um tempinho pra sentar e ler, ou achou na biblioteca, emprestou de um amigo, tá? Comprar eu achei que não, né? Não fez o que eu tava esperando. Mas talvez eu seja pretensiosa demais, tô querendo demais dos outros. Bom, não sei. Então, esse foi o meu dia 2 do desafio à leitura. Espero que eu continue andando, né, dentro do prazo, que eu já estourei o prazo, porque eu fui assistir o Castelo Rá-Tim-Bum, eu fui ver a exposição deles e eu passei um dia inteiro na fila, senhor organizador, tá? Você não está fazendo o seu trabalho direito, porque eu fiquei 3h30 na fila para conseguir comprar o ingresso para esperar mais 3 horas para poder entrar naquela bodega. Eu fiquei muito brava com você, porque eu gastei o meu dia naquela fila debaixo do sol. Tinham criancinhas correndo pela calçada, aqueles carros violentamente passando, eu tava vendo alguém morrendo já lá, assim, segurança zero, desorganização zero. A exposição foi linda, mas eu perdi o meu dia e um dia de leitura, então eu estou atrasada. Vou tentar ler 2 livros num dia só pra ver se eu consigo entrar no esquema. Se não, eu vou pular um dia mesmo, porque o Castelo Rá-Tim-Bum acabou valendo a pena, tá? Então, se você não foi ver a exposição ainda, vai ver. Mas leva banquinho, lanche e prepare-se para fazer um acampamento, tá? Então, gente, beijo, tchau, tchau!